Alguém, pelo amor de Deus, faz eu dormir. Bom, são 12h40, eu tenho que começar a trabalhar às 8 horas. E não consigo dormir porque eu tô muito empolgado com esse negócio aqui. É o seguinte. Vocês lembram do vídeo anterior, né? Que eu falei, eu vou pesquisar mais pra saber se a Amazon não deu uma viajada e não criou um buraco de minhoca de 5 mil anos aí com os cara numa época tendo uma sabedoria de 5 mil anos depois. Aqui Aman é a morada dos deuses. Ilúvatar, o criador, e os brother criado dele. Criado não de súdito, criado porque ele criou os irmãos dele lá. Aqui é Aman. E aqui é Valinor, para onde os elfos vão. E os elfos eles estão mais perto do que nós, meros seres humanos, que fomos criados por outro brother dele e aí um outro terceiro brother que criou os anões. E a gente precisa falar dos anões porque é a coisa mais fofa a respeito de amizade que Tolkien poderia ter nos deixado. Grandes lições a respeito de amizade verdadeira e de resistência, de humanidade, mas ao mesmo tempo de superação do mal, tá ali nos anões. Mas enfim, os elfos eles estão mais perto. Enquanto os humanos eles morrem e vão para um paraíso só deles, os elfos eles podem ir para Valinor, onde o corpo deles não perde vigor e onde a existência deles não depende do corpo físico. É um paraíso físico, porém celestial, para os elfos. E eles sonham em vir para cá e todo elfo ele sente esse chamado e quer ir para o oeste. Então a gente vê um barco indo para o oeste quando a Arwen decide não entrar nele, e a gente vê um outro barco indo com o Gandalf, a própria Galadriel, em que vai o Frodo e o Bilbo junto. Num outro navio e numa outra ocasião, Gimli também é permitido em Valinor. Então Valinor vai ter um monte de elfos e vai ter 2 hobbits e vai ter um anão. E aí a gente sabe que a Amazon ela não tem os direitos sobre Silmarillion, que ela não pode alterar as coisas que já foram criadas, mas ela pode fazer uma encheção de linguiça ali, desde que essa encheção de linguiça nas lacunas narrativas não contradiga e nem altere a obra de Tolkien. Então, toda vez que você vê um especialista dizendo que a série da Amazon é uma bosta, porque ela não coloca os personagens que você mais quer ver do Silmarillion, entenda que o que acontece é que ela não pode fazer isso do mesmo jeito que não podiam Constantine e Homem naquela outra obra lá, e por isso que foi uma mulher. Por questão de direitos autorais. Porque tem coisa que para você pagar os direitos de uso de imagem é tão caro que a obra fica uma merda. Por isso que por isso que jogo do Senhor dos Anéis e jogo da Marvel geralmente é uma merda. Porque é tão caro você pagar o direito de imagem que não sobra para você desenvolver o jogo. Então o que a série ela tem que fazer? Ela tem que inventar personagens e usar só aqueles que ela teve dinheiro para bancar, que, por exemplo, Galadriel e Sauron. Por isso que você tem uns filmes aí do X-Men que do nada aparece um ou outro X-Men só e não tem o resto. No Deadpool, como que é que aparece o Colosso lá? O cara não tem dinheiro para levar os X-Men tudo, então pega uns 2 aí, o mais baratinho, que eu vou levar para fazer o meu filme aqui, dá licença. Basicamente isso. Eu acho que eu misturei os heróis aí, né? Porque eu não sou muito fã da Marvel. É, por que agora eu não consigo dormir? Porque eu tô muito empolgado com essa ideia que eu tô tendo, que grande parte da toxicidade contra os 2 primeiros episódios vem do fato que os caras estão loucos para saber o que acontece na Terra-média e a Amazon brisada, retardada, vai tacar ela num navio para ascender para os céus e de repente ela pula na água e é uma retardada porque ela vai voltar nadando sozinha. E aí você deixa todo mundo uma semana inteira
xingando a coerência da série, dizendo que ela desrespeita a inteligência dos espectadores porque faz a Galadriel voltar até a Terra-média, quando na verdade ela pode ter pulado desse barco perto da região de Númenor. E o que é Númenor? Basicamente é um lugar onde os homens lá eram mais fortes do que o da Terra-média. Lá existiam os homens incansáveis que viviam muito mais. E é uma galera que era muito doida. E então eles são a Sodoma e Gomorra, que um dia decide construir a Torre de Babel. Desculpa, gente, eu sei que eu tô sendo vulgar. Eu entendo que eu tô sendo vulgar, mas eu tô usando referências aqui para ver se eu construo alguma coisa legal. Os numerianos pretensiosos como eram, quando eu digo que eles tentaram construir uma Torre de Babel, é que eles tentam de fato migrar para Man. E eles tentam entrar lá. E aí, quando eles ousam construir uma Torre de Babel, que é para mostrar o quanto eles são pica grossa da Terra-média, e do mundo todo conhecido, Ilúvatar fica muito puto e inventa línguas. O que é o inventar de línguas? É separar os homens dessa Torre de Babel para que eles não continuem com aquela pretensiosa obra deles. Como que ele vai fazer isso? Simplesmente afundando o número e transformando ela numa grande Atlântida. E essa história ela é contada e assim com várias pontas soltas. E embora essa história seja contada, seja definida alguns parâmetros, não tem detalhes assim no meio delas. E a Amazon ela tem direito a esses contos inacabados. E pode ter alguns contos inacabados que estão ali falando do que acontece em Númenor. Ou seja, a Amazon ela pode ter criado esse navio que tenta chegar a Valinor, e ela se joga no meio do caminho e ela pode náufraga e acabar em Númenor. Então o que tem gente achando que aquela criatura que cai lá junto com o cometa do céu, estão dizendo que aquele é o Gandalf, e que o cara que está naquela embarcação naufragada ele pode ser o Sauron. Eu acho que não. Eu acho que não vai ser o Gandalf, eu acho que vai ser o Sauron ali no meteoro. Posso estar enganado e não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que aquele cara que está no meio do mar com ela, aquilo ali é um numeriano, e eu acho que ela vai acabar em Númenor. E eu acho que a Amazon ela vai usar todo esse espaço criativo que ela tem e todo esse dinheiro que ela tem para contar alguma coisa que a Galadriel fez e que os livros e que toda a obra do Tolkien não narrou, e ela vai ter uma liberdade de construir uma interação da Galadriel com o Númenor, que não seria ruim. O que não seria ruim. Então você chega na Terra-média num ponto em que o mal ele precisa ser combatido e que Gil-galad ele sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo na Terra-média e ele tem medo da Galadriel fazer o bagulho ficar ainda pior. E ele fala, não, vamos mandar essa mina pra longe porque ela é uma doida, ela é louca, eu não vou deixar ela aqui, eu vou resolver minhas paradas do meu jeito. E qual que é a parada do jeito do Gil-galad? Ele tá incentivando eu esqueci o nome de todo mundo, e eu esqueci o nome do cara não porque eu não gosto da história, porque eu esqueci o nome de todo mundo mesmo. Aquele cara que conversa com o Elrond, aquele cara que... O artífice que ele apresenta pro Elrond, é o Celebrimbor, não lembro agora. Ele é um grande artífice que o Elrond paga muito pau pra ele. E ali eles mandam os caras forjarem joias de poder, que serão os 3 anéis possivelmente, que vão ser colocados em torres, porque o Gil-galad ele espera que ele consiga proteção ali no meio. Quem é que vai aparecer para ajudar os dois nessa missão de fazer joias de poder para proteger a Terra-média do mal que subsistiu depois de Melkor, de Morgoth? Quem ajuda o cara a craftar os 3 anéis dos elfos? O próprio Sauron, disfarçado de uma criatura muito sábia e muito bela. Então faz sentido que esse cara ele caia no meteoro, que ele seja Sauron, que tem o poder de se transmutar e que ele vá ali conquistar a confiança das pessoas naquele ambiente e ajudar os artífices a fazer esses anéis. Enquanto do outro lado você tem a Galadriel
mostrando um pouco pra gente do que Tolkien jamais contou a respeito de Númenor, para que a gente entenda como foi que a treta acabou do jeito que acabou. Interessantíssimo. Outra coisa é que goblins e orcs não existe muita diferença entre eles. E os goblins de Moria, eles precisam do escuro porque eles não saem no eles não se expõem ao sol. Tanto que quando você vê os caras falando assim dos Uruk-hai, dos Uruk-hai, que são os orcs feitos por Saruman, uma das diferenças desses orcs é que eles eram daywalkers, ou seja, eles andavam de dia. Esses orcs eles não precisam se esconder durante o dia, eles andam de dia. Por quê? Porque eles são eles são criações de de Saruman, meio que um orc upado, um orc upado. Os goblins, os orcs originais, eles não saem de dia e eles andam por túneis. É muito engraçado porque quem jogou Battle of the Middle-earth, o 2, você tem, quando você escolhe os orcs, você vai construir. É um RTS, então você vai construindo bases, você vai construindo as coisas, e o que liga um ponto ao outro não são estradas, são túneis. E é muito divertido porque você vê que eles conseguiram fazer um jogo legal respeitando a natureza de cada espécie. E por que esse jogo saiu do mercado? Porque o direito do uso de imagem dos personagens, o direito do uso é tão caro que era melhor retirar o jogo do mercado do que continuar pagando aquilo. Então, eu tô feliz com esse seriado, tô porque é o que dá pra ter. A gente gostaria de ter histórias, assim, com os personagens maiores, e que são histórias exatamente como contadas nos livros, sim, mas isso não foi negociado. E tá tudo bem que não tenha sido negociado. E aí a gente está dando um espaço, não para que a história seja reescrita, mas para que ela seja incrementada. Então, quem é fã de verdade do Senhor dos Anéis, o que pode ver nesse seriado? Uma DLC. Uma DLC que pode ser maravilhosa, como pode ser uma bosta, mas é uma DLC e isso é muito o que eu queria que existisse. É alguma coisa que me levasse de volta para a Terra-média e que me deixasse curioso de que eu tô para saber o que é que vai ser apresentado, de que jeito e se isso vai ter coerência ou não. Eu tô curioso, tô feliz, tô meio frustrado com algumas coisas, mas essa frustração é muito pequena perto de um estímulo que tá me fazendo reviver uma história que eu gosto muito e que eu já tinha deixado meio que pra trás há um bom tempo. Era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Agora eu vou dormir porque daqui a pouco eu preciso trabalhar. Grande abraço.